Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Conversa com o Associado. Seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 12. Hoje recebendo mais uma empresa para esse que é o nosso ponto de encontro. É um programa que dá a chance para que você conheça as empresas associadas à Abrafiltros nos seus diversos aspectos, tanto como história, produtos, serviços, enfim. É um bate-papo que eu espero que você goste, compartilhe e esteja sempre conosco aqui, bem pertinho. No programa de hoje, como eu disse, o nosso 12º episódio, a gente tem o prazer de receber mais uma empresa associada e hoje a gente vai receber o representante da Canfil, Leandro Aires, ele que é diretor-geral e comercial. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. A Canfil, associada da Abrafiltros, há 12 anos, acabamos de completar, desde Sim, agosto de 2012. Um prazer ter vocês aqui nessa trajetória, sempre nos apoiando nas iniciativas. E a gente hoje quer conhecer mais da empresa, quer que nosso público também conheça mais das iniciativas da empresa, da história, enfim. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. E vamos falar primeiro de você. claro. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente, Leandro. Bom, o Leandro é engenheiro mecânico mineiro, formado na Pontifícia Universidade Católica e iniciando a trajetória na Canf em 2007. Uau. Comecei como vendedor mesmo, né? Responsável por Minas Gerais, depois assumi o estado de Goiás também. E aí a empresa começou a crescer, aí tinha demandas na Bahia, me jogaram para a Bahia, aí tinha demandas em Fortaleza, me mandaram para Fortaleza, aí tinha demandas em Manaus, me mandaram para Manaus. Bom, fiquei com o Brasil acima de São Paulo para baixo, a equipe que ficava localizada aqui em São Paulo fazia. Uhum. Iniciei muito no mercado de farmacêutico e com pouco tempo eu tive mais aptidão para aplicação de proteção de turbinas. Então, acabei migrando um pouco mais. A Canf precisava especializar em algumas aplicações e aí entrei mais nessa parte de proteção de turbina. Fui gerente de mercado do Brasil, gerente de mercado da América Latina, nessa divisão que a gente chama de CPS, que é de Power System. Em 2017, assumi a gerência geral de vendas para a América Latina e em 2022 assumi a direção com a aposentadoria do Paul, né, que continua conosco como nosso consultor para o Cone Sul. Então, desde lá, mais na parte de direção, né, sendo a cabeça da empresa aqui para a América Latina, para os negócios, abandonando um pouquinho, né, vendas, que é meu lado mais forte, meu coração, mas tentando levar a empresa para novos patamares. Que legal. Leandro, que faz parte da diretoria Abrafiltros 2023-2025, aceitou o nosso convite e faz parte aí do nosso conselho. É muito bom contar com você, contar com a sua ajuda, com a sua experiência, né, Claro. no setor. E falando da Canfil, a Canfil ela tem 20 anos de Brasil? Como que? Está completando 20 anos esse Né? ano. A gente Legal. iniciou o CNPJ em 2014, adaptações de como que ia ser feita a operação, mas o início das vendas mesmo foi em 2006. Mas a gente está comemorando 20 anos de iniciação no Brasil agora desse ano. E ela é da Suécia, a Ela é uma empresa fundação sueca, sim. A gente responde para os Estados Unidos, né, por uma questão gerencial de ficar como Américas, mas a matriz é nos Estados Unidos e começou como uma empresa de soluções de ar limpo para aplicações de extrema periculosidade. Então, a gente iniciou para a parte nuclear, precisava de trazer uma solução que desse segurança para a aplicação nuclear. Dali a gente foi crescendo para outras aplicações, para conforto, para divisão de proteção de turbinas e uma série de outras aplicações que a gente tem hoje. Então a gente está falando a Canfil oficialmente 2006 e você entrou em 2007. 2007. Uau. Sou um dos sobreviventes. Era tudo mato, né? Você pode Era falar. tudo Isso mato, aqui era cara. tudo. Cara, na verdade, a gente estava no... Era uma ponta de estoque, vamos dizer. A gente importava a maioria dos produtos, alguns a gente importava matéria-prima e montava aqui para a necessidade do Brasil, mas era mato. Então, a gente
eu ajudei muito a desbravar. Então, tem vários clientes que eu iniciei lá em 2007 Sim. e que são fiéis até hoje. Isso traz uma gratidão muito grande para nós, uma satisfação de saber que lá atrás, um garoto ainda com 2017, iniciando, né, finalizando a engenharia, iniciando na vida profissional, já consegui trazer alguns clientes. Então, é uma marca interessante para mim e me associou muito os valores da Canf com os meus valores pessoais, do que eu busco numa empresa que tenta entregar para a sociedade, além de um produto, mas uma performance, mas a Canf tem uma missão que é fazer do ar limpo um direito do ser humano, né? Então, isso é muito interessante, impactante trabalhar numa empresa que vai além do lucro, né? A gente quer realmente fazer uma mudança no mundo, na sociedade, entregar algo diferente, não só produtos e serviços. Que legal. E hoje a gente está falando da Canfio em todo mundo. Com Sim. plantas em todo mundo? Como que é isso? Nós temos hoje 33 plantas no mundo, Uau. um faturamento global de 1,1 bilhões de dólares. E a gente ainda é muito pequeno, a gente está em uma média aí de 46 milhões de dólares no Brasil e na América Latina, mas com perspectivas boas de crescer esse número aí até 2026 para patamares aí de 60 milhões. Legal. A gente está falando de quantos funcionários? 45 funcionários hoje. Hoje em Jaguariúna, na planta. Isso, entre Jaguariúna, o pessoal de equipe de vendas externas, né, que a gente tem pessoas localizadas regionais, mas num total de 45 pessoas. Legal. E como você está desde digamos, do início, como que você enxerga essa trajetória da Canfio nesses anos em relação à estrutura, à história? Em 2006, quando a gente iniciou, o foco da Canfio era ir atrás das aplicações um pouco mais complexas ou que os clientes enxergariam um pouco mais de valor, né? Infelizmente, no Brasil, conforto, ou seja, proteção de pessoas, ainda não é uma aplicação onde nós, como sociedade, estamos preparados para cobrar uma qualidade do ar no ambiente que a gente vai frequentar, até mesmo de hospitais, de academia. Então, não tem-se a cultura de valorizar o ar limpo. Então, a gente começou como focado na indústria farmacêutica, que era a indústria que enxergava mais valor ou que pagava um pouco mais nos produtos, né? Por quê? A Canfio tem um produto que ele é considerado acima do mercado quando a gente fala de custo de aquisição, mas ele tem o melhor custo-benefício de performance. Então a gente iniciou muito forte na indústria farmacêutica e aí nós começamos a agregar outros mercados, alimentos e bebidas, a parte de turbinas de geração de energia, compressores, sopradores, e aí foi crescendo ao ponto de, em 2013, a gente tomar a decisão que precisava ter realmente uma fábrica, não mais uma pequena fábrica para atender uma demanda, porque a demanda tinha crescido muito para tamanhos especiais de filtro. Então a gente fez o investimento, utilizou o BNDES naquela época, depois a gente saiu do BNDES e migrou o investimento para um banco da Suécia, que tinha taxas melhores. Então a gente iniciou a fabricação de filtros aqui na nossa nova fábrica que tem até hoje em Jaguariúna em janeiro de 2015. Então a gente teve um período de crescimento ainda meio montanha-russa, né? De quem está aprendendo o mercado, as nuances, entendendo um pouco os concorrentes, como a gente se colocar diferente. E de 2015 para cá realmente a gente teve um boom muito grande. Porque com fábrica aqui muda muito a perspectiva. Sim. Você diminui o prazo de entrega, você consegue ser mais assertivo, você consegue ter mais controle de preço. A gente compra muita coisa importada, né, matéria-prima, então o dólar impacta bastante. Então, quando você importa matéria-prima, você consegue ter um pouco mais de controle no custo, né, no preço do nosso produto. Então, a gente deu um boom, foi um salto muito grande. 2015 também teve a seca, né, a gente teve um período de seca de 2014, então todas as térmicas estavam gerando. A gente teve um boom, depois baixou um pouquinho e agora vem em crescente constante desde 2016. Legal. E dentro dessa gama de produtos, todos são fabricados aqui? Ou não? Eu diria 95% dos produtos são fabricados aqui. Legal. Filtros cartucho a gente ainda não fabrica, porque é uma aplicação para coletores de pó, algumas turbinas de geração utilizam cartucho e a gente precisa de muito volume para poder justificar. E filtros de alta temperatura, né, para túneis, que realmente a gente decidiu
focar na Alemanha para que tivesse volume, porque é um filtro com um custo agregado muito alto. Tem cerâmica nele, é um processo meio que manual, não dá para robotizar, então a gente preferiu que a Alemanha tivesse o volume para baixar custo em economia de escala, e agora a China também, por questões óbvias. Né? Tudo na China tem uma escala absurdamente diferente. Legal. Então, só esses produtos que a gente realmente não traz, o resto a gente consegue fabricar aqui no Brasil. Então, eu diria que entre 95% a 97% de tudo que a gente comercializa, a gente fabrica no Brasil. Legal. E falando ainda da estrutura, os produtos certificados, e existe algum laboratório, algum teste da própria empresa? Então, a Canfio, por ser uma empresa que tem 33 fábricas, a gente tem o que a gente chama de BOM, Build of Materials. A gente tem uma especificação do produto. Para quê? A Canfio quer garantir que o produto que é feito no Brasil, na China, nos Estados Unidos ou na Alemanha tenha a mesma performance, ou seja o mesmo produto. Então, os produtos que a gente chama de classes mais grossas, né, os pré-filtros e filtros finos, a gente tem os nossos laboratórios, não no Brasil, que a gente fabrica e a gente testa para ver se estão de acordo com a norma e de acordo com a especificação da Canfio. Não é 100% dos filtros, é por lote, ou quando você vai fazer uma modificação no produto, você vai, constrói novamente e manda testar. Tem também os testes de laboratórios independentes. Então, a Petrobras exige, algumas empresas como Fiocruz, Butantan, exigem testes de laboratório independente. Olha, eu estou pedindo um F9, eu quero que você me garanta que ele é um F9. Então, a gente tem esses testes também. E os filtros que a gente chama EPA, que são a última classe, os terminais, que dão a garantia que a sala tem a classificação especificada, a gente tem a nossa bancada de teste. Então, a partir de H13, a gente testa 100% do filtro. Mas a gente testa não porque a Canfio é boazinha, não. É porque a norma exige que, a partir de H13, todos os filtros sejam 100% testados para vazamento e para eficiência. Por quê? Porque quando você instala o filtro, você só vê vazamento entre filtro e caixa, que é o que está instalado na empresa. Então, para garantir que 50% dessa equação esteja ok, a gente testa 100% dos filtros. Legal. Falando sobre um pouquinho da realidade que a gente está vivendo, esses dias eu ouvi acho que na verdade nem ouvi, eu li uma matéria dizendo que na cidade de São Paulo a gente estava respirando ao menos de 4 a 5 cigarros por dia. Como que vocês enxergam essas ameaças, esses novos entrantes em relação às mudanças climáticas mesmo? Isso se potencializou, eu sei, com a pandemia, mas existe um novo movimento agora e eu queria saber da opinião de vocês. Como que... Eu vou te trazer um dado interessante, justamente porque não é cultural. Você tem ideia de quantos litros de água você bebe por dia? Ao menos 2. De 2 a 3. Deveria A ser 3. Organização Mundial de Saúde fala 35 ml por quilograma de massa do seu corpo. Então daria mais ou menos nesse período. Quantos quilos de comida você come por dia? Aí, agora... Geralmente entre 1,5 e 2. Isso. Pessoas agigantadas como eu, às vezes comem um pouquinho mais. Mas e quantos quilos de ar você respira todo dia? Já parou para fazer essa conta? Não. Você come dormindo? Não. Você bebe água dormindo? Não. Você respira dormindo. Isso. A média é entre 15 a 20 quilos de ar todo dia. Uau. É o alimento que a gente consome em maior quantidade e que a gente não tem a cultura de entender o impacto desse alimento no nosso corpo. Então, o que você falou é mais a pura verdade. O Covid trouxe a luz para essa discussão, porque havia morte envolvida. Sim. Pessoas estavam perdendo entes queridos, foi realmente uma pandemia muito dura para se trabalhar. Só que a gente da área de filtro, né, ou soluções em ar limpo, a gente ficou interessado na discussão, porque, olha, infelizmente houve essa pandemia, mas trouxe à luz uma discussão que a gente bate nessa tecla há muito tempo. Então, o maior mercado da Canfio no mundo é o mercado de conforto, de proteger pessoas. E no Brasil é justamente o contrário, aqui é de proteger processos e produtos. Então, é a nossa luta realmente fazer o ar limpo o direito do ser humano. Você pode ver que nesse período agora a gente teve queimadas.
Sim. Então, idosos, crianças tiveram muito problema. Eu moro em Jaguariúna, sou meio que privilegiado de morar no interior. Mas tivemos queimada lá e o UPA encheu de idosos e crianças, justamente porque não temos na nossa casa, nossa residência, equipamentos para remover ou para melhorar a qualidade do ar. Tudo que a gente tem de melhoria de qualidade de ar no Brasil é para proteção de processos. Então, você tem aeroporto, que o pessoal tem filtro, mas geralmente, quando era estatal, não trocava. Você tem shopping center, que o filtro é visto como custo, e aí você tem geração de comida, de poluentes lá dentro, e você não tem essa troca. Então, falta um pouquinho a gente ter o conceito, ou entender que o ar é o alimento que a gente mais respira e o que mais causa danos. Tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que fala que 50% de todas as doenças que a gente tem são causadas ou agravadas pela qualidade do ar que a gente respira. Ou seja, você pode ter propensão a ter câncer, mas dependendo da qualidade do ar que você respira, você pode ter num estado mais grave do que deveria ser. E o contrário também é. Se você tem uma doença e você respirar limpo, sua recuperação também pode ser mais rápida. A gente teve aqui o comitê da Suécia nas Olimpíadas do Brasil e a Canfil não patrocina esportes, geralmente não é da nossa cultura fazer. Mas o comitê pediu um patrocínio e a gente deu. Olha, a gente vai dar purificador de ar para o Comitê Olímpico completo. E aí, depois que a gente fez isso, aquela nadadora que ganhou medalha aqui no Brasil, deles, conseguiu reduzir o tempo na piscina e conseguiu reduzir o tempo de recuperação fisiológica entre uma prova e outra. Ou seja, o fato dela estar respirando ar limpo fez ela ter o melhor desempenho e recuperar fisiologicamente mais rápido para que ela esteja apta a fazer uma nova prova, porque você tem prova, às vezes de manhã, às vezes à tarde, no mesmo dia ou no outro dia. Então, esse é o tão importante que é a qualidade do ar. E o que você falou é verdade. Tem piorado bastante. Poluição, a gente tem poluição interna, computadores, impressoras, o próprio ser humano. Sim. Quem fuma, expele fumaça de cigarro, mesmo depois que ele já apagou o cigarro. Porque é o ato da fala, de sair a fumaça ou o ar do pulmão, tem contaminante ali dentro. Então a gente está mais protegido lá fora, porque o nosso sistema respiratório consegue pegar partículas grandes. O problema é quando a gente está indoor, interno, que aí as partículas são pequenas e aí o problema é partículas menores do que 1 micron. Então, a gente tem o cabelo que tem 70 microns, a gente começa a enxergar a partir de 10 microns, e a gente está falando que a partícula que é prejudicial à saúde é menor do que 1 micron, que a gente não enxerga. E por que ela é prejudicial? Porque ela passa pelo nariz, passa pelo duto respiratório, passa pelo pulmão e chega na corrente sanguínea. Quando ela chega na corrente sanguínea, ela potencializa as doenças que eu comentei com você. Então, Alzheimer, o próprio câncer, doenças coronárias, todas podem ser potencializadas ou até mesmo causadas, dependendo da qualidade do ar que a gente respira. Muito bom. E nesse sentido, desse movimento mais sustentável assim, da sociedade como um todo, e aí eu não falo só de iniciativas que talvez a Canfil já faça, de responsabilidade social, Sim. nesse sentido de preservação do meio ambiente e tal. Você acha que existe alguma coisa que a gente possa fazer enquanto empresas, enquanto sociedade, indivíduos? Então, se você pegar uma empresa farmacêutica, ela tem alguns ativos que são de alto valor para ela. Você tem a planta, você tem equipamentos investidos, engenharia, só que a planta sozinha ela não opera. Então, você tem o outro ativo que é o ser humano. Então, se essas empresas que investem milhões em soluções de ar limpo para proteger um produto que ela vai vender para dar saúde, geralmente, para uma pessoa, por que ela não passa também a proteger o funcionário? Sim. Então, você tem menos absenteísmo. Então, essas empresas deveriam liderar esses estudos junto com associações, junto com a própria Anvisa, que poderia fazer isso. A Anvisa faz fiscalização, por exemplo, de aeroporto de qualidade do ar, só que ela faz num conceito de que o ar interno ele só pode estar de 2 a 5 vezes mais poluído que o ar externo. Não parece uma loucura? A gente está num ambiente interno, a gente deveria estar mais protegido do que o lado de fora. Então, precisa de realmente ter empresas de grande porte
associações como a Abrafiltros, para poder puxar, liderar essa luta, vamos dizer assim, porque quando você investe em ar de conforto, você traz saúde, conforto e bem-estar para o funcionário. Só que você tem que entender que um funcionário bem de saúde, bem disposto, ele vai entregar muito mais do que ele entregaria se ele não tivesse gripado, tivesse com absenteísmo. Então a gente precisa liderar esse caminho de mudança para que a gente crie uma consciência. Então, começar com as empresas, eu acho que é o melhor caminho. Mas as associações têm que forçar e a sociedade tem que forçar. Sim. Porque eu, como consumidor, eu posso escolher o hospital que eu quero ir, de acordo com a classificação, se houvesse uma classificação dele, por exemplo, em infecção hospitalar. Sim. Eu poderia escolher o restaurante que eu quero ir se eu soubesse a qualidade do ar que existe ali dentro. Então, existem aparelhos para medir a qualidade do ar, existem parâmetros mínimos indicados pela Organização Mundial de Saúde. O que a gente precisa é alguém para, infelizmente, no Brasil, fiscalizar. Se não há fiscalização, não há penalidade, a gente realmente não agrega ou não adapta um novo conceito. Basta a gente pensar em cinto de segurança. Meu pai não usava cinto de segurança. Passou a usar porque tinha uma multa. Sim. Não porque era para salvar a vida dele, mas sim porque ele não queria ser penalizado monetariamente sobre aquele novo conceito. Então, acho que tem que partir das empresas, das associações e de quem tem conhecimento. Então, nós que somos as empresas de filtros, Abrafiltros, deveria estar intrinsecamente ligado com esse movimento de melhorar a qualidade do ar, proteger processos, ok, proteger equipamentos, todo sentido, proteger o ambiente, mais sentido ainda, só que precisamos proteger pessoas. Sim. Pessoas são quem move as empresas. Sem elas, as empresas não sobrevivem. Por mais que, a não ser que seja essa IA da vida nova aí, né? Inteligência artificial, mas ainda assim precisa de alguém para criar o código para que elas consigam Sim. aprender. Então, acho que é fundamental para a gente criar esse conceito mesmo, né? Para a gente introduzir na nossa cultura o fato de você cobrar como consumidor, como quem paga. Pô, eu quero que aqui eu tenha a qualidade do ar, senão eu vou num outro restaurante. Aí, quando a gente começar a fazer isso, vai haver um movimento das empresas para não perder os consumidores. Né? Você tocou no ponto da cultura e a gente estava comemorando um momento aqui da associação e a gente criou um vídeo institucional que a gente chama de Filtra Vida, que a gente tentou evidenciar até nas próprias áreas que a Abrafiltros atua, onde o filtro está presente no nosso dia a dia e as pessoas não imaginam. É o que você falou, às vezes é tão cultural que tipo nem sabe que tem um ar-condicionado, que precisa trocar o filtro, claro. Que é um ambiente que você está respirando o tempo todo, que uma impressora tem um filtro, que uma máquina de lavar tem um filtro. Então, a gente, assim, é uma migalhinha claro. na direção da conscientização, mas eu super concordo que todo mundo tem que estar caminhando para o mesmo objetivo, né? Mas é igual ao aprendizado, né? Não adianta você querer dar 10 passos, porque um dos passos você vai acabar não implementando ou esquecendo. Então a gente tem que dar passos pequenos mesmo. Implementa um conceito, testa, prova, introduz na nossa cultura para que a gente possa dar outro. Sim. Se a gente quiser mudar o mundo de uma porrada só, nós vamos tomar muita porrada Sim. de volta e vai acabar que alguns conceitos vão se perder no meio do caminho. Então, acho que a iniciativa foi fantástica. Filtro realmente é vida, literalmente. E recentemente, se me corrija, a gente teve uma programação, uma nova lei voltada para a qualidade do ar. Você acredita que isso também contribua no processo? A lei no Brasil só funciona se alguém fiscalizar, né? Né? E eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é realmente fiscalizar. A fiscalização exige, vamos citar a Anvisa aqui como realmente o órgão talvez mais próximo para poder fazer isso. Ela hoje fiscaliza corporações, né? Porque se elas estiverem não conforme, gera uma multa. Não estou dizendo que a Anvisa está focada na multa, Sim. mas ela está muito focada nas grandes corporações. Então, eu acho que para esse movimento acontecer, ela também tem que expandir, realmente. Para um shopping center, você tem uma concentração muito grande de pessoas. Sim. Num aeroporto, onde você tem uma grande geração de contaminante dentro do aeroporto. Então, ele pega o ar lá de fora, gela, joga lá para dentro para gerar conforto, ele vai recircular para que ele não tenha um custo muito alto, tendo que pegar o ar de novo na temperatura ambiente. Só que ali dentro ele pega cozinha,
limpeza, combustível, tudo que está ali dentro ele acaba pegando para recircular. Então, se a gente não melhorar a qualidade do sistema de filtragem, deixar de ser simples, introduzir, por exemplo, o filtro molecular. A gente pensa muito em partícula como qualidade do ar, mas existem moléculas também que causam mal-estar. Por exemplo, se a gente tivesse aqui nesse estúdio, do lado, um restaurante, o cheiro de comida é maravilhoso quando você está com fome. Quando você não está, ele é enjoativo, ele causa mal-estar. Então, existe também essa remoção molecular para causar conforto. O cheiro de combustível não é agradável. Imagina você trabalhar no aeroporto e ficar sentindo o cheiro de querosene do avião o tempo inteiro. Então, acaba causando alguns mal-estares que não é de partículas simplesmente. Então, aí começa a aprofundar um pouco mais a discussão. Mas acho que a lei sozinha deveria ser o início. Mas se a gente não tiver quem fiscalize, realmente vai ser simplesmente uma lei. Sim. E até nesse ponto, você falou das possíveis aplicações. Como vocês enxergam a questão da tecnologia, da inovação? Como que a Canfil leva isso para frente? A Canfil talvez seja uma das empresas mais inovadoras. Por quê? A gente dedica boa parte do nosso faturamento global, do nosso lucro global, para pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem 6 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo. Legal. E alguns deles são bem específicos. Então, a gente tem um específico para as máquinas rotativas, para as turbinas. Por quê? Porque é uma condição diferente, a maioria delas está na costa, ou às vezes até em offshore. Você tem que trabalhar na velocidade mais alta. Então, a gente estressa e testa bastante novos materiais, novas características construtivas do filtro, desenhos aerodinâmicos diferentes, para que a gente consiga evoluir. Então, a Canfil está muito ligada à inovação de tecnologia de materiais, de tecnologia de mecânica dos fluidos mesmo, de como que o ar se comporta ao passar no filtro. Mas um ponto de convergência é que todo filtro, para ser trocado, precisa ser trocado por perda de carga. E hoje o que a gente encontra no Brasil é instalações antigas ou máquinas antigas, onde você precisa de ter uma pessoa que vai rodar 400 máquinas para pegar a perda de carga do filtro, anotar num papel, descer, entregar para um estagiário para que ele possa digitar e tudo, para que você consiga fazer o gráfico. Então, o que a Canfil está saindo na frente, né, acredito, com alguns testes pilotos que a gente está fazendo com alguns clientes, é fazer o IoT mesmo, a internet das coisas. É colocar essa medição de perda de carga, que é um parâmetro que é benéfico para mim, como fabricante de filtro, porque eu demonstra a performance do filtro, mas também para o cliente, para quê? Para ele saber quando trocar o filtro, para que ele tenha menos filtro em estoque, para que ele consiga fazer um just-in-time, que ele consiga acertar melhor a sua programação, e eu o ajudo nesse monitoramento, que eu também tenho acesso à plataforma. Então, a gente está muito focado nesse desenvolvimento de não só vender o filtro, mas entregar o serviço de medição de perda de carga, seja para o nosso filtro melhor, seja para um filtro do concorrente que esteja instalado, para tirar um pouco dessa dor de cabeça que os clientes têm de ter que ir fazer a medição de perda de carga, fazer o plano, confrontar com o estoque. Então, a gente consegue fazer isso tudo numa plataforma. Então, a gente é muito ligado nessa parte de tecnologia, não só para inovação de novos produtos, mas também para melhorar a qualidade do nosso serviço, do que a gente pode entregar para o nosso cliente. Que legal. Aproveitar um pouquinho da sua experiência no setor e até talvez da sua própria posição, das suas posições, né? Como que você enxerga o mercado no passado, presente e futuro? O mercado está em constante movimento, né? Então, eu acredito que algumas aplicações que no passado você não via tanto filtro, tanta preocupação com a qualidade do ar. Vou te dar um exemplo. Possivelmente alguns de vocês aqui já compraram tênis da Netshoes ou fizeram alguma compra via Mercado Livre, alguma coisa assim. Esses grandes centros de distribuição, eles têm produtos em estoque. E muitas das vezes, para ter a logística mais rápida, eles estão em rodovias, que tem um alto volume de pó, tanto dos veículos a combustão, quanto de que sobe realmente da rodovia, de pneu e tudo mais. Então, você sempre recebe uma caixa limpinha, né?
Isso não quer dizer que o galpão onde essa caixa estava realmente estava limpo. A gente já viu casos de ter pessoas de limpeza dedicadas para limpar a caixa antes de ser embalada para poder enviar para o cliente. Então, isso é uma solução que dá para você, em vez de construir todo o nosso sistema de HVAC e tal, você faz ventilação forçada com purificadores de ar, que é uma caixa, um ventilador, um filtro, para ele circular o ar ali dentro. Então, ele simplesmente pega o ar, limpa e devolve limpo. Então, a gente está vendo esse boom de crescimento de novas aplicações. Alimentos e bebidas também tem crescido bastante a preocupação com a produção da bebida em contato com o ar ambiente. A gente tem várias fábricas agora no Nordeste, onde o calor é insuportável, então você precisa de ter ventilação forçada para conforto também dos funcionários. Então, eu vejo que, olhando para o passado, a gente tem hoje novas aplicações, e olhando para o futuro, hospitais precisa haver uma renovação gigantesca, porque preocupação muito grande no hospital é a infecção hospitalar. Sim. E a maioria das infecções hospitalares vem do ar. Então, a minha esposa foi dar à luz à minha filha, cesárea. Eu estava lá preocupado com ela e de olho. Poxa, a maternidade não tem fio, tem um split, a porta aberta. Pô, o cara está de máscara, mas tem a gente entrando e saindo aqui, e minha esposa com a barriga aberta. Então, falta um pouco para alguns mercados específicos uma atenção maior para isso. Então, eu acho que hospitais é algo que vai crescer bastante a demanda por esse ar limpo, por equipamentos novos. Alimentos e bebidas, eu falei, já cresceu, mas a parte de conforto, o Covid trouxe essa discussão, deixou no ar muito isso, então preocupação com shopping centers, aeroportos, até mesmo prédios comerciais, onde você tem ar-condicionado central. Então, acho que o mercado vai crescer, vai evoluir bastante. E, cara, farmacêutico no Brasil, o Brasil é um polo farmacêutico. Cada dia a gente cresce mais e cada dia vão aparecendo novas doenças. Então, eu acho que o mercado tende a crescer organicamente, eu acredito, aí pelo menos de 5% a 10% por ano. Legal. Organicamente. Sim. Né? E novas aplicações, com certeza, vão aparecer. E diversificar também. Né? Então, hoje a gente tem também remoção de moléculas, porque moléculas podem causar corrosão. Então, a gente tem várias indústrias que trabalham o corretivo. Eu vou fazer uma pintura anticorrosão, mas a gente pode trabalhar o sentido contrário, para eliminar a molécula presente no ar que causa a corrosão. Então, eu acho que o mercado tem muito a crescer. A gente deve investir bastante no Brasil nos próximos anos, porque a gente espera um crescimento bem agressivo até 2030. Legal. E é muito bom ouvir análises positivas, porque isso motiva o nosso mercado. E eu queria agora tocar no assunto da capacitação. E eu sempre reforço com os nossos convidados esse tema, porque o que a gente, enquanto entidade, busca aqui, como até com objetivo, é desenvolver o mercado cada vez mais, oferecer oportunidades para isso. E a gente, em algumas oportunidades, tem divulgado e promovido cursos de capacitação. Mas a maior dificuldade que a gente tem é encontrar facilitadores. E aí a gente olha para o mercado e vê que muitos desses profissionais, eles já estão inseridos há muito tempo, eles são experientes, e eles não compartilham esse conhecimento. Não tem curso, não tem faculdade de filtros. E eu queria saber de vocês, como que isso é trabalhado internamente, a questão, se vocês sentem a falta do profissional chegar despreparado, e se vocês fazem esse trabalho de capacitação, como que ele é feito dentro da Canfio? A gente precisa fazer na Canfio, na verdade, uma imersão muito grande, né? Porque o que você falou é a mais pura verdade. A gente realmente não tem especialistas na parte de filtragem, e os que existem já estão nas empresas, já estão empregados, já são experientes, têm às vezes sua própria empresa de consultoria, mas essa molecada que vem nova, que sai da faculdade, tudo mais, eles vêm muito cru, inclusive de conceitos, né? A faculdade online agregou bastante a qualificação. Por exemplo, a gente está em Jaguariúna. A gente tinha um problema de qualificação de mão de obra realmente, porque a gente está muito próximo de Campinas, mas com um pedágio de R$ 14 entre um e outro. Então, acaba que a gente não conseguia captar
as pessoas de Campinas. Então, apesar de ter uma faculdade local lá, a gente tinha uma dificuldade para esse tipo de mão de obra. E o que a gente faz realmente é buscar pessoas, se for da área comercial, com experiência comercial, que entendam o que é vender valor, para depois fazer uma imersão completa no que é uma solução, o que é um filtro, os pontos que você deve preocupar, os pontos que diferenciam a Canfio dos outros concorrentes, o que a gente traz de benefício para ele. Então, é uma jornada realmente, aí, vou dizer, aí de 1 a 3 meses para que ele consiga ir sozinho para o campo e conseguir fazer uma diferença, ou enxergar uma oportunidade, ou entregar uma mensagem que seja positiva e que agregue valor para o cliente. Então, realmente, a capacitação a gente tem que fazer internamente, porque realmente o mercado não conta com ninguém, nenhum disponível, curso, né? E nenhum curso, né? Se você tivesse pelo menos um curso especializado, que seja de pós-graduação, por exemplo, na parte de filtragem, aí você pode fazer filtração, que é a parte de líquido, filtragem de ar, mas você não tem esse profissional. Todo mundo que tem esse conhecimento adquiriu dentro das empresas e na prática. Então, a capacitação para nós realmente é algo que toma bastante tempo, mas que se a gente não fizer, a gente não consegue ter resultado. Com certeza. Infelizmente. Com certeza. E aproveitar para fazer novamente, reforçar o convite para profissionais que queiram compartilhar o seu conhecimento. A Abrafiltros abre suas portas. A gente tem uma plataforma de cursos. Hoje já temos profissionais que já sinalizaram, e já gravamos, já até o conteúdo está disponível, voltados à filtração industrial. Então, fica o convite para, se você tiver interesse, entre em contato conosco. Vai ser muito importante essa troca de informações. Eu acho que todo mundo que tenha a agregar profissionais de projeto, profissionais de manutenção, profissionais de vendas, igual a Canf também, a gente já coloca a nossa estrutura à disposição. Legal. Também, de pessoas, tem não só eu, tem o Marcelo, tem outras pessoas que têm bastante experiência na parte de filtragem industrial. Quanto mais gente fomentar essa mensagem, com diferentes ângulos, né? Eu vou falar mais na parte comercial, mas eu entro na parte técnica também. Alguém que é usuário vai trazer uma outra visão, alguém que projeta uma sala limpa vai trazer uma visão completamente diferente. Eu acho que ter um curso que você tenha módulos diferentes para esses profissionais, pra fomentar, né? Agregaria bastante, porque cada dia mais nós temos novos concorrentes surgindo, né? Sim. Ex-funcionários que iniciaram a sua própria empresa, ou empresas de fora que adquiriram empresas gigantescas, nacionais. E eu acho que essa é uma tendência do que vai continuar acontecendo. Então, acho pouco provável que esse mercado diminua. Por mais que a gente tenha essa instabilidade política e econômica no Brasil, que é sempre essa montanha-russa de sobe e desce, mas eu acho que é um mercado que realmente não para, muito puxado pela indústria farmacêutica e agora também pela indústria de geração de energia, porque baixou o reservatório, entra as térmicas consomem muito filtro, fomenta o mercado de filtro. Legal. Muito bom. E até nessa linha, além dos cursos de capacitação, nós também temos presença marcante em algumas feiras. E agora, até para trazer essas novidades de tecnologia, inovação e tal, a gente vai estar na Filtech em novembro agora, que é mais voltada para filtração, separação. E a gente tem buscado realizar seminários para desenvolver e fomentar, né, esse conhecimento que precisa ser dividido, expandido. É legal ter mais feiras, né? Porque a gente tem a Febrava, que vai ocorrer acho que no ano que vem, e tem também mais voltado para ar, né? Voltado para ar. Tem uma que é específica para farmacêutica, mas a Febrava é mais para ar-condicionado geral. Mas é legal ter essa Fiotec. Eu realmente acho que a gente não participou ainda da Fiotec. Quero ver se a gente vai pelo menos como visitante para conhecer e de repente fazer uma parceria e fazer um stand no futuro. Sim. A nossa ideia a gente já esteve lá com stand em outras oportunidades, é ver se a gente cria um pavilhão Brasil, sabe? Levar os associados ou potenciais associados para que a gente explore esse mercado também. Legal. Isso aí. Tá muito legal. Obrigado. Nossa conversa, mas a gente está chegando ao fim. E sempre no nosso encerramento eu peço que você olhe para a sua câmera e fale com o nosso
nos nossos ouvintes e telespectadores, onde que eles encontram a Canfio, nas redes sociais, no site. A Canfio pode ser encontrada no LinkedIn, através da página da Canfio Brasil, mesma rede social, mesmo nome no Instagram também, como Canfio Brasil. A gente tem um e-mail que é de atendimento ao cliente, que chama saque@canfio.com, não tem BR. E no próprio site você consegue o telefone dos representantes locais. Se você estiver na Bahia, a gente tem um representante lá. Se você estiver no Sul também. A nossa fábrica fica em Jaguariúna. A gente também tem um time que fica localizado aqui em São Paulo. Lá você vai, inclusive, achar o meu telefone, Leandro, o diretor. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para pedir uma visita, para esclarecer qualquer tipo de dúvida, seja de um produto específico, ou seja, simplesmente falar sobre filtragem de ar. Conte conosco, a gente quer que essa mensagem, né, sobre o ar puro, um direito do ser humano, mas para proteger processos, pessoas e meio ambiente e equipamentos, seja cada vez mais falada em ambientes como esse, mas também no ambiente profissional e no ambiente pessoal também, informal. Muito bom. Leandro, adorei te conhecer, viu? Pô, prazer também, foi muito legal. Primeira vez que nos conhecemos Sim. pessoalmente aqui, sempre nos falávamos à distância, Sim. mas muito legal. Desejo muita sorte nessa nova Obrigado. Empreitada aí. Para nós. Que o mundo dos filtros merece a sua experiência, o seu conhecimento. Legal que você está dividindo conosco também aqui hoje. Show. Agradeço o convite e estou aberto a novos convites. Não precisa esperar mais 100 episódios para me chamar, não. Quando tiver, faltou gente na agenda aí, 2h30 eu chego aqui. Rapidinho. Tranquilo. Obrigado, viu? Em nome do nosso presidente, João Moura, também recebo o nosso abraço. Deixa um abraço para ele. Legal. Pessoal, esse foi o nosso episódio número 12 do Conversa com Associado. Se você gostou, curta, compartilhe, entre em contato com a Canfio e a gente te espera no próximo momento, no próximo episódio que logo vai aparecer aí para vocês. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu.